Tudo bem, você? Nossa, quase 2 meses que veio com live, hein? Né? Nossa, foi muito tempo, assim, e muita coisa mudou. Muita, né? Se apresente para o nosso povo, me diga quem você é, o que você cria e o que você faz. Sacanagem, a pessoa revela a gente assim, do nada, né? Então, gente, então, quem não me conhece, eu sou a Fernanda, tá? Sou fisioterapeuta hospitalar, trabalho hoje em duas UTIs Covid e vim aqui conversar um pouquinho com você. Sim, eu crio cobra, duas nenéns répteis, e revelou meu segredo. O que mais você cria também? Eu crio duas gatinhas, tenho uma cachorrinha na casa da minha mãe. Eu crio vergonha na cara só de vez em quando, mas a maior parte do tempo eu crio dívidas. Gente, tô pedindo para ela falar de tudo isso, porque essa mulher, ela tem uma carga profissional diária que pra gente que às vezes fala, nossa, cheguei em casa e tô cansado, a gente vai entender um pouquinho mais o que é uma carga, obviamente que não menosprezando as nossas atividades, que a gente sabe também que é tão importante quanto, mas quando a Fernanda começar a falar, relembrar para quem assistiu a outra live, né, quando ela começar a falar um pouquinho aqui do seu dia a dia, vai entender isso que eu estou dizendo. Então, vamos lá, Fê. Não sei se você preparou alguma coisa aí para nos comentar, mas existem algumas curiosidades que eu tenho a respeito do que a gente havia conversado lá 2 meses atrás, para a gente se atualizar agora a respeito desse seu dia a dia com pacientes gravíssimos portadores do Covid-19, né? Uma das coisas que me chamou muito a atenção naquela época foi você dizer assim: olha, a gente atende caso grave, sim, é tenso, mas eu vejo mais gente saindo de lá viva do que gente morta. Isso ficou reverberando na minha cabeça o tempo todo. Então, vários momentos durante essas semanas que a gente passou, que as pessoas vinham conversar comigo e tudo mais, todo mundo naturalmente com medo, com receio e tudo mais, eu sempre lembrava disso que você falava: calma, tem mais gente saindo viva do que gente morta. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, na verdade, a relação, né, a porcentagem entre pacientes que chegam no pior estágio do Covid e de pacientes que se curam e vão embora, ela continua a mesma, né? Então, de 100% dos pacientes que a gente atende, só 5% é que pioram muito, assim, e correm um risco real de morte, né? Todos os outros 95%, eles chegam, recebem um atendimento primário, no máximo secundário, e melhoram e vão para casa. Então, assim, a porcentagem não mudou, né? A quantidade aumentou bastante, Mas, mas a porcentagem não. Então, assim, continua sendo a mesma coisa, só que muito mais vezes, né? Então, se eu recebia 100 pacientes há 90 dias atrás, hoje eu estou recebendo 300, 400, então, está recebendo muitos. Então, assim, só aumentou a quantidade, mas a porcentagem entre recuperação e complicação continua a mesma. e o hospital consegue atender essa carga, né? Sim, então, o que está acontecendo hoje? Hoje eu trabalho em duas UTIs, uma de hospital particular e uma de hospital público. O Ah, que que me legal. deu o que me deu uma visão maior ainda do que está acontecendo, né, no Brasil como um todo. Então, assim, na UTI do hospital particular, por exemplo, já está super tranquilo. Já, já tem vagas sobrando, tem leitos sobrando, tem poucas pessoas que chegam até a UTI, né? Já no hospital público é diferente, lá tá lotado, tá cheio. Só que o tá cheio é assim, já não tinham muitos leitos, né? Agora praticamente todos estão ocupados com os casos de Covid e, ao mesmo tempo, esses todos é 5% dos casos que chegam lá. Aham. 95% não chegam até a UTI. Esses 95% eles ficam, sei lá, numa enfermaria, algo do É. tipo. Uma enfermaria. Ou recebem.
Isso, ou recebem atendimento ambulatorial, né, nos primeiros atendimentos do hospital e vai para casa no mesmo dia, algum tempo depois, né, ou ficam nas enfermarias e poucos dias depois também recebem alta. Tá, e você reparou se aquele lance que tinha antes de faixa etária, por exemplo, se tornar grupo de risco ou não, isso mudou? Olha, pelos estudos não mudou, pelos estudos que eu digo assim, pelos artigos que já foram publicados, os grupos de risco continuam os mesmos. O que mudou, assim, na minha visão e o que eu tenho visto é que tem muito paciente que chega lá que é jovem, então aí o paciente chega, não tem nem 50 anos, a gente fala, pô, mas não era para ser do grupo de risco. Mas tem já doenças pré-estabelecidas e que se tornam um grupo de risco por causa disso, né? Então, o que me espantou é que tem chego mais ou menos a mesma quantidade entre jovens e pessoas mais idosas. Mas todos os jovens que chegam já têm algum problema. Eu tenho reparado, não sei vocês que estão assistindo aí, os poucos momentos que eu tenho que transitar pela rua, seja de carro ou até mesmo na calçada, eu percebo que as pessoas mais jovens, elas estão se precavendo menos. Eu vejo mais gente na rua sem máscara, mais jovem do que os idosos. Eu quase não vejo mais idoso na rua sem máscara. Antes eu via bastante. Até da sacada do apartamento eu ficava gritando para os velhos na rua para voltar para casa, né? Ele não precisa mais. Mas eu tenho visto muita gente jovem, e aí o jovem que eu falo, aparentemente ali entre seus 20 e 30 anos de idade, na rua, não só praticando atividade física, mas andando mesmo pela calçada. Não esquece o fone de ouvido, mas a máscara esquece. Eu tenho visto com mais recorrência isso. Não sei se tem alguma relação com o que você está vendo dando entrada numa UTI, por exemplo. Tem e não tem, porque assim, o jovem que vai parar na minha UTI não é necessariamente esse jovem aí, né? Até porque ele está praticando atividade física. Hã? É o jovem da minha idade, né? Que vai parar lá. Não estou falando disso. Não, um jovem um pouquinho mais pro outro lado. Um pouquinho mais velhinho. Tá. Um jovem idoso, na brincadeira, só jovem. Eles não são necessariamente esses jovens, né, que a gente está vendo na rua sem máscara e se cuidando menos. Tá errado pra caramba, porque esses jovens é aquilo. Comigo não vai acontecer nada. Pois é. Então, mas você não está sozinho no mundo, né? Então, mas o que chega lá são os jovens que eu falo, é que pra gente de 40 a 60 ainda é jovem no hospital, entendeu? Ufa! Nossos pacientes que a gente considera idosa de 65 para cima e ainda a gente dá até uma brecha. Ah, entendi. Tem aquela coisa de paciente que faz 100 anos, nossa, maravilhoso, não faz tanto. A gente adora. Aí já é idoso. Enfim, aí então o que a gente que eu estou recebendo lá são os jovens que não cuidam da própria saúde mesmo. Sabe? Que tem uma obesidade que não cuida, que tem um problema cardíaco que não cuida, né? Que tem asma, problemas respiratórios que não cuida. Então, o que mais está me fazendo refletir no sentido de, caraca, a população não tá ligada no que está acontecendo ainda, sabe? É justamente isso, as pessoas não se cuidam. Só que isso não é por causa do corona, a pessoa nunca se cuidou. Né? É que está aparecendo e isso tá. Nossa senhora, né? Devia ter um pouquinho mais de informação, eu acho. É muito interessante isso. Eu estava hoje à tarde assistindo uns vídeos do Xande Guru, e ele estava falando sobre a realidade na Índia, né? País que ele nasceu, que ele vive, enfim. E lá, todo esse processo de distanciamento, de pandemia, está diminuindo muito. Eles acreditam que a partir do mês de setembro, a economia até passe a voltar ao normal no país inteiro, porque eles estão respeitando muito isso. Eu estou gripado hoje, né? Hoje não, desde... Eu acho que quarta, quinta-feira, uma gripe leve, mas, enfim, eu sei que é gripe, senão eu já teria te ligado. Eu sei que
leve, mas assim, eu já fiz um trato aqui com a Ju. Falei, ó, eu não vou pegar elevador, eu não vou descer para levar o Hulk para passear nada, eu vou ficar em casa. Porque se eu descer de elevador mesmo de máscara, eu posso deixar uma gripe para alguém. Aqui no prédio tem idoso, e essa gripe pode evoluir para outras coisas, enfim. E aí o Xande Guru, ele estava falando algo do tipo que em algumas culturas, quando você está com um vírus, com uma gripe, você já usa máscara, normal. No Japão, a gente vê muito isso. Qualquer reportagem que tem no Japão de qualquer coisa, sempre a gente já via alguém de máscara na rua, e a gente sabe que eles usam máscara quando eles estão gripados, isso não é de agora, em sinal, aí que vem o meu pensamento, em sinal de respeito às outras pessoas. E infelizmente a gente não vê isso aqui, né? Infelizmente o que eu ainda vejo é as pessoas acreditando que, quando encontrar a vacina, quando encontrar a cura, quando diminuir a incidência de casos, a gente está livre. Mas a gente vai continuar sendo agentes transmissores, né? Para mim, eu acho que ainda falta muito para o brasileiro essa cultura de respeito ao próximo nesse sentido. Como que é esse papo entre vocês lá do hospital, entre vocês profissionais? Na verdade, a gente fala tanto disso, só que as pessoas realmente elas parecem que teimam, ou no caso de quem está na linha de frente, a gente se paramenta todo, se cobre todo, se protege todo. Chega fora do hospital, eu vejo profissional da saúde sem máscara também. Aí eu fico, então, né? A impressão que dá é que ou a informação não chegou de fato, ou as pessoas acham que o coronavírus ele está preso num lugar e só pega quem passa ali. Eu não entendi direito o que está acontecendo com a cabeça das pessoas, mas pelo menos entre os meus colegas de trabalho, né, e os nossos pacientes que vão de alta, a gente sempre deixou bem claro a nossa responsabilidade social, no sentido tanto da informação quanto da passagem de cuidado. Né? Então, eu falei, cara, ok, você pegou. Porque a maioria que acontece, nossa, peguei, sobrevivi, vou embora, tô livre. Não vou mais pegar, não vou mais passar. Não é assim. Tipo, você realmente pode estar bem mais seguro, porque se você, seu organismo criou anticorpos, para você pegar novamente é bem difícil. Mas você ainda transmite, você ainda carrega o vírus, você ainda é um portador. Né? Então, assim, não é porque você está livre que você pode sair sambando por aí. Mas, assim, a gente deixa bem claro, né? E procura deixar a informação presente e constante, tanto entre os pacientes que vão para casa, quanto os profissionais que trabalham com a gente. Eu não posso falar de todas as equipes, porque eu não convivo com todas, mas a equipe que trabalha comigo é 10. É muito interessante isso, porque assim, a gente volta ao papo que nós tivemos lá atrás, quando a gente mencionou que esse vírus ele vem para nos ensinar muita coisa, até mesmo porque o vírus não tem pé e perna, né? Quem fez ele se alastrar para o planeta inteiro fomos nós, com cada atitudezinha de um botãozinho de elevador, de só vou ali na padaria e já volto, enfim. Fomos nós que fizemos tudo isso. E espero que nós saibamos aproveitar tudo isso, né? Uma das coisas que mais fez sucesso na nossa live anterior, mas assim, disparado, o comentário que as pessoas faziam de, poxa, é muito legal essa live porque a visão dela não é uma visão de catástrofe do universo, o meteoro está chegando. É uma visão de que existe um processo grave, que as pessoas correm risco real de vida, porém, há mais esperança do que desespero. Porque as pessoas falavam... 100% mais. É o que as pessoas falam para mim quando escutam, quando assistem lá no meu IGTV a sua live. Continua assim? Com certeza. Com certeza, 100%. É uma coisa que, assim, é inevitável você avaliar a vivência do dia a dia e conseguir tirar dela o que você enxerga. É inevitável para mim, mas, assim, muita gente faz isso que não percebe. Mas, assim, a quantidade de agradecimento que eu dou
é 1000 vezes maior do que a quantidade de meus pêsames. Então, assim, eu vejo isso na quantidade de vezes que eu falo, você venceu, continua pra frente, vai embora, vai viver, mas vai de máscara, tá? E é 1000 vezes mais vezes que eu falo isso no hospital do que, porra, sinto muito, mas a gente não conseguiu. Então, assim, para mim é matemático, matemático. Realmente, o que, às vezes, a impressão que eu tenho é que as pessoas que têm esse desespero todo não recebem a informação matemática completa, né? Recebem só uma parte da conta. Tipo, ó, morreu 50 mil, né? Eles só mostram isso. Aí eles não mostram de 500 milhões. O que eu tenho é que a informação é passada pela metade. Então as pessoas entram em desespero e falam, caraca, morreu 50 mil é muito. Eu vou usar as palavras de um outro guru que eu vi num vídeo esses dias que eu achei maravilhoso, eu ri horrores. Aí ele falou, você sabia que 250 mil pessoas morrem no mundo todo dia? Todo dia. A cada 24 horas morrem 250 mil pessoas. De morte natural. Entendeu? Ou de qualquer outra doença que já seja conhecida. Então, e todo mundo no mundo continua, e todo mundo no mundo não conta isso, porque são 250 mil pessoas de sei lá quantas trilhões de pessoas, né? Então, sim, se você está vivo hoje, sorria, vive, aproveita, você não foi o escolhido desse dia, né? Então, assim, pô, eu prefiro olhar, isso parece, ai, meu Deus, é uma doutrina cerebral. Você doutrinar, ensinar o seu cérebro a olhar para o que tá bom. Isso é difícil. Já é difícil numa vida normal. No meio de uma pandemia. Mas é possível. São vários aspectos que entram nisso, né? Coincidência ou não, essa semana que terminou, me deparei com esse pensamento, esse argumento que você acabou de dizer. Bom, primeiro que a raça humana gosta da tragédia, né? Senão o Coliseu não teria feito sucesso. Né? Já começa. Temos futebol no mundo porque foi uma substituição do Coliseu. Ponto. Mas eu fiquei pensando no seguinte. Colocaram, eu acho que foi a Folha de São Paulo, o Estado, enfim, provavelmente ambos, colocaram lá quando o Brasil atingiu 50 mil mortes. E aí eu lendo os comentários, um cara falou assim, nossa, e quem cura? Vocês não colocam? E eu sempre pensei assim, sempre critiquei isso. E ainda critico. Só que eu fui para um outro lado quando uma pessoa respondeu assim, não é necessário mostrar quantos voos no mundo não caem. E aí eu falei, caramba, pera, deixa eu mudar um pouco o meu pensamento e entender isso. Eu entendo perfeitamente quando você olha para o lado dos 95% que saem curados. E deve. Porque acredito eu que se eu estivesse no seu lugar e só prestasse atenção, sei lá, em 300 que entra por mês na sua UTI, eu prestar atenção ali em 15 que morrem, e só olhar para isso, eu ia trabalhar deprimido e provavelmente a minha imunidade ia cair e provavelmente já teria morrido de qualquer outra coisa. Ponto. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei isso agora, é muito recente, tá? Se a gente não mostra esses 50 mil, a galera não se cuida. E aí começa a dar um choque na minha cabeça, tá? Tá, beleza, mas eu preciso ser positivo e preciso passar positividade para as pessoas, como você faz muito bem. Mas não será que se a gente só passar positividade, a galera vai fazer o que está fazendo agora, que é o oba-oba? Não sei. Tipo, eu entrei em conflito de pensamentos mesmo com relação a isso. É como se a gente colocasse na balança o que é certo e o que todo mundo faz. Exatamente. É uma cultura muito liberalista, né? Assim, ao mesmo tempo aquilo, eu tô certo. Eu não falei que você tá errado, eu tô falando que eu tô certo. Então, tá, mas os dois lados estão certos, né? Então é aquela coisa, o equilíbrio
É difícil, né? A gente sempre busca, mas tem aquilo, eu morro de medo do Covid, não saio de casa, não faço nada, entro em pânico, ou tá tudo bem, só tem 5% de chance de eu ficar com você, posso fazer um churrascão no vizinho, que não tem problema. Que é o que mais está acontecendo. Então, aí, o que eu costumo falar para os meus pacientes que estão no dia alta? Para eles tentarem entender um risco de uma forma positiva. Eu falo assim, só pensa o seguinte, você pode ver a sua família, você saiu do risco, tá tudo legal. Você pensa que esses 5% que estão indo ruim, pode ser um parente seu, e você não sabe quem. Entendeu? Então, assim, pode ser alguém que você ama, e você não tem como saber quem. Então, se você não tem como saber quem, vamos proteger do jeito que dá, né? Então, assim, cara, tem que falar mesmo, tem que fazer. Eu acho que, assim, atualmente, as pessoas estão sabendo como é viver com uma prótese, que se chama máscara. Então, assim como a gente reabilita as pessoas que ganharam uma perna nova, um braço novo, né, um pós-cirúrgico, eu estou tendo que reabilitar meus pacientes com a máscara. Agora, a máscara faz parte de você e te faz viver melhor, tá? E assim, não só isso, sem a máscara você vira tipo, como é que é o nome daquele cara? Ai, do X-Men, o que solta luz vermelha no olho. Ah, eu sei quem é, mas não sei o nome. Ciclope, né? Acho que é Ciclope. E ele tá falando que a máscara é o óculos do Ciclope, entendeu? Se você tira a máscara, você pode contaminar alguém. Mas é isso, é isso mesmo, né? Máscara hoje é um acessório e tá na moda. Menino, tem um monte agora. Porque esse papo mesmo, de só mostrar quem tá morrendo, não mostrar quem tá. Tem muitos lados dessa moeda, né? Tem toda uma publicidade, uma mídia que vende muito por causa desses números ruins. Tem esse lance da cultura, de ter que dar uma assustada na galera e tudo mais. Mas aí, responder aqui o Ciclope, isso mesmo. Mas também tem o outro lado de se não gerar pânico, porque a gente sabe que, infelizmente, o que acontece aqui no país não é exclusividade do Brasil, mas a gente está aqui, que se politizou tudo, né? Virou time de futebol, colocou a política em primeiro lugar para ver quem tem razão, aquilo que você acabou de falar, só para ver quem tem razão. E aí se coloca saúde, se coloca economia, se coloca um monte de coisa no meio de tudo isso. Estou dando aqui a visão do parente, né, do paciente, do público. Mas o que eu gosto de fazer live com você é porque sempre você traz o outro lado da história, que é o que a gente não tem acesso, que é vidas humanas, que aí tem cobras de estimação, que tem cachorro de estimação, que tem filhos, que tem marido, que tem esposa, que tem gente do grupo de risco que mora em casa, mas que todo dia coloca um monte de capa e vai para o hospital atender gente que está passando mal. Como que está a cabeça de vocês agora, 90 dias depois? Olha, já teve gente que surtou, já teve gente que se deprimiu, já teve gente que falou, não aguento mais ficar aqui, preciso mudar de setor, tirar férias, qualquer coisa. E teve gente que, assim como eu, assim, renasceu para a própria profissão, sabe? A impressão que dá é que é diferente você... É como se você estivesse trabalhando na guerra, eu acho, às vezes, sabe? Então, assim, você se torna um tomador de decisões tão importante ali que você se sente o máximo, sabe? Então, teve gente que se reencontrou na profissão. Mas, no geral, que eu digo assim, da mesma forma que os pacientes, os profissionais da saúde também têm seu limite. Então, assim, alguns alcançaram, né? Mas do que eu vi, mesma coisa, 5%. Assim, 5% das pessoas, dos profissionais da saúde que trabalham comigo, que eu convivo diariamente, mostraram uma estafa, um cansaço, uma depressão, né? Todos os outros, assim, eles se reencontraram na profissão e falaram, nossa, que gostoso fazer o que eu tenho que fazer e ser reconhecido por isso. Né? Ou estão levando numa boa, porque meio que já estavam acostumados com o caos, que foi no caso do SUS. A maioria
Para eles não mudou quase nada. Mas enfim, né? Mas tá sim, tá interessante observar. Eu, particularmente, me reencontrei na profissão, tá bom? Você usou a alegoria da guerra e eu fiquei pensando exatamente isso mesmo, né? Se a gente está num ambiente de guerra, por exemplo, existe algum cenário, cenário de onde a guerra está acontecendo, os civis vendo bomba passando por aqui, a gente vendo parente morrer, ou mesmo sendo internado e tudo mais. Tem o cenário do que a guerra está acontecendo lá no outro território, mas eu estou vendo gente indo para lá, que são soldados, que são vocês nesse campo de batalha, e tem os soldados que estão em campo de batalha, né? Que essa porcentagem aí, talvez de 5% é que vai lá, a batalha morre, fica por lá e o resto volta para casa. Tudo isso, mais uma vez, para a gente aprender a como viver com o outro, como viver com o próximo. Desde quando a gente fez a primeira live, eu fiquei pensando nisso, como existem pessoas que sabem o porquê que estão aonde estão. Eu não sei se a Denise ainda está aqui. A Denise é uma amiga minha que ela é enfermeira também, trabalha na linha de frente, a gente conversou semana passada algumas coisas, e é muito interessante, porque por trás de todo aquele equipamento, de toda aquela máscara, aquela foto que você mandou para a gente fazer o banner aqui, é maravilhoso aquilo. Por trás de tudo aquilo, de touca, de máscara, de avental, de papel bolha, silver tape, existe alguém que tem toda uma história de vida, assim como eu, que sou vítima ou que sou parente de vítima e tudo mais. Isso eu acho muito louco. E de sobreviver, né? A Denise está aqui, ó. E a gente bateu um papo, ela falou sobre isso. Poxa, eu perdi colegas, tal, e tudo mais. E estou vivendo a minha vida, continuo vivendo a minha vida, enfim. Você teve perdas de colegas ali? Tive sim. Nós tivemos um enfermeiro faleceu, 2 médicos. Acho que técnico de enfermagem nenhum faleceu, só chegou a ficar internado e foi embora. Ia ter 3 coisas. E esses falecimentos foram em decorrência do Covid? Sim. Tá. Foram sim, e foram muito sentidos por todo o hospital. Fez o hospital reavaliar todo o procedimento de segurança, de isolamento, né, do profissional quanto ao paciente, mas infelizmente essas pessoas, né, esses colegas que vieram a falecer, faziam parte do grupo de risco, tinham consciência disso, né, e se arriscaram assim mesmo, mas a gente sofreu bastante com a perda. E mesmo assim estavam lá. Oi? E mesmo assim estavam lá cumprindo a missão. Sim. A gente, tanto eles quanto nós, né, a gente não parou, né, falou assim, ai meu Deus, morreu, então eu posso morrer também, não vou mais. A gente não tem essa escolha. Alguns até têm, mas eu acho que a nossa missão mesmo fala mais alto nessa hora. A gente só toma muito cuidado. Quando isso acontece, você vê pessoa colocando 3 máscaras uma em cima da outra, 3 pares de luva. Apesar de que, sinceramente, não faz muita diferença. Você colocar uma máscara ou 3 na mesma, uma par de luva ou 3 da mesma. Eu tava até vou fazer um comentário que aconteceu hoje. Onde que eu fui? Eu fui numa eu fui numa loja. O que está acontecendo? As UTIs estão ficando mais geladas, eles estão colocando um ar-condicionado muito forte e eu estou passando frio nos meus plantões. Aí, mesmo com toda aquela capotagem. Aí eu fui numa loja comprar uma roupa daquelas que você põe por baixo da sua roupa, só para quentinho. Então, aí na loja, uma das atendentes estava com a máscara, estava com o óculos, estava com face shield e de luva. Aí eu olhei assim e falei, nossa, se eu não soubesse onde eu tô, eu achava que você ia entubar um paciente agora, porque não, eu entendo, mas até fiz uma brincadeira com ela, porque
Eu falei, eu entendo, mas realmente é muito, apesar de ser muito simples, é justamente por ser tão simples que todo mundo vai acabar pegando. O vírus só entra em você pelo nariz ou pela boca. Então, se você manter isso aqui fechado, você está protegido. Você não precisa, né? A gente faz tudo isso no hospital justamente porque o vírus lá corre no ar todo. Aham. Na rua, assim, as coisas, não. Né? Mas enfim, foi engraçado. Tá acontecendo isso, mas a gente teve essas perdas sim, a gente sentiu essas perdas, mas a gente não parou nem esmoreceu por causa delas. Muito pelo contrário, a gente honra cada uma delas continuando o nosso trabalho. É isso que eu acho impressionante em vocês, assim, sobre-humano até, né? Por isso que a galera fala que vocês são super-heróis, tal e tudo mais. Mas, já falei isso aqui hoje, ainda por trás de tudo isso, por trás de toda essa proteção física e material, existe um homem, existe uma mulher que tem tudo isso de vida, tal e tudo mais. É, quando eu perguntei para você se ainda você manteve todo aquele lance de olhar para o copo mais cheio do que vazio e tudo mais, a equipe está assim também? Você percebe? Porque isso, ponto. Uma coisa isso é teu, é natural teu, até mesmo pelas suas formações, pela sua busca através do desenvolvimento pessoal que você sempre teve, que você fez, que você se acentuou mais, isso é teu, natural. É, mas aí eu insisto, a equipe de um modo geral, os profissionais que você conhece, que você convive, que você se esbarra por aí, eles ainda estão assim? Ou você acha que tá chegando próximo do momento da galera falar, putz, não, realmente, agora eu tô de saco cheio? Olha, eu tenho esse constante otimismo, né? Mas, e a equipe, a maioria das pessoas, os profissionais da saúde que eu vejo, eles têm a mesma informação que eu, né? Então, apesar deles não demonstrarem tanto essa alegria, né? Eles não apresentam medo, eles não apresentam receio, justamente por eles terem as mesmas informações que eu. Então, eles sabem que 95% das pessoas estão melhorando, estão indo embora para casa. Então, eles têm a mesma informação que eu. Então, assim, o medo para nós nem é tanto assim, ah, eu vou pegar Covid e vou morrer. Não, o nosso único receio é não deixar os pacientes ali piorarem. Então, a gente nem pensa muito na gente na hora do plantão. Fora do plantão da nossa casa, como você mesmo disse, nós temos um coraçãozinho, somos seres humanos como todos vocês. Fora do nosso plantão da nossa casa, o maior receio de todos os profissionais, todos, 100%, é passar para a própria família. A gente não se preocupa com a gente. Isso é até meio errado assim de falar, mas é verdade. A gente não se preocupa com a gente se preocupa com a nossa família, com nossos filhos, quem tem filho, com os nossos filhos, com o namorado, marido, pai, mãe. Então, assim, o maior medo deles é passar para essas pessoas queridas, né? Então, nós, assim, com todo mundo que eu falei, tem mais ou menos a mesma rotina de chegar em casa, tirar toda a roupa e tal, né, e não abraçar ninguém, até tomar banho. Mas, realmente, eu tô sentindo que todo mundo tá nessa mesma energia. A gente tá vendo, tá vivenciando que é muito mais coisa boa do que coisa ruim. Então, a coisa ruim afeta? Afeta, mas ela ainda é só uma coisa de 95. Uhum. Entendeu? Eu tô adorando esse número vai ser para a vida, né? Sim. Quando eu atender os meus clientes, eu vou usar esse número, ó, 95%, foca nele, porque os outros 5%. É que a gente acaba, como acontece com os números que a gente já conversou, a gente acaba valorizando realmente o que é mais negativo, né? E óbvio que isso daí não é o certo, enfim. É, é... É difícil, né? Não pensar no ruim. Porque o ruim incomoda, o ruim dói, ele fica catucando ali na sua cabeça. Tá no nosso DNA isso, né? Agora, sua opinião. Aí a gente sabe que é achismo mesmo, porque guardadas as devidas proporções, que você está em 2 hospitais, mas comparado com o Brasil, são só 2 hospitais, enfim. A coisa está indo mais para melhorar, quer dizer, cair essa linha aí, essa curva,
Ou você acredita que a gente ainda não chegou no tal do pico, que todo mundo fala que chega no pico e não chega no pico, sempre é 2 semanas. Eu nunca sei quando são essas 2 semanas. Estamos fugindo do pico. É. Eduardo, já já te respondo. Então, o meu namorado ele me fez essa pergunta esses dias. Porra, mas esse pico não chega nunca? Aí eu falei pra ele, e nem deve chegar. Eu falei, amigou, foi justamente para isso que o governo, né, que os especialistas da saúde exigiram o isolamento. Não era, como assim, temos que achatar a curva, né, diminuir a curva. Se você pensar na física ou na geométrica, você tem uma curva aqui super pontuda, né? Então ela tem um pico lá em cima, né? Aí se eu vou achatar essa curva, olha o que acontece com o meu punho. Ele se afasta. Então você pensar aqui na linha do tempo, né? Então eu posso ter um curto espaço de tempo, 50 mil casos ao mesmo tempo, ou num espaço de tempo bem longo, os mesmos 50 mil casos. Sim. Esses casos vão existir. Isso é inevitável. Quando fala assim, vou achatar a curva para diminuir o número de casos. Não. O número de casos já está meio que pré-definido, já foi cientificamente estudado quantos casos terão no Brasil, no mundo, enfim, né? E eles vão acontecer. É inevitável sem a vacina, tá? Então, enquanto a vacina não aparecer de fato real e verdade, todo mundo vai ser infectado, né? Então, o que acontece? A gente está num lugar agora que a curva já não está mais assim, a curva está assim, né? Então, eu posso estar desde aqui até aqui. A diferença de um para outro é muito pequena, mas o tempo que essa situação vai durar é longo. Então, o que a gente observa nos hospitais, na verdade, é o deslocamento da doença. Isso, o que está acontecendo? Como eu falei, eu trabalho no hospital público e no hospital particular. No início da pandemia, o hospital particular estava lotado de gente com Covid. E o hospital público não. O hospital público estava assim, recebendo os casos normais e tal, né? Passou um tempo, passou um mês e pouco, os hospitais particulares começaram a esvaziar. O pessoal começou a se curar, não começou a aparecer mais ninguém no hospital. Beleza. Enquanto o hospital público estava começando a encher. Então, o que aconteceu? A doença se disseminou, né, do lugar onde ela chegou, que foi da classe A e B, né? Se disseminou para classes C, D, E, enfim, né? E, assim, como é que eu vou explicar? O que eu posso te dizer, assim, tanto cientificamente quanto na prática falando, é que a situação não está num pico, e o que a gente chama de pico é a quantidade de casos ao mesmo tempo, acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Não é a quantidade de casos no total. A gente não está nesse pico porque a intenção é que esse pico não exista. Tá. Né? A intenção é que a gente está sempre observando o número de casos diários, né, tanto que aparecem quanto de óbitos, mas os que aparecem a gente nem considera muito, porque teoricamente 100% da população vai ser infectada, né? Vai ter contato com o vírus, é o que eu falei. Mas desses 100%, 80% não vai nem saber, porque não vai ter sintoma nenhum, 20% vai ter sintoma, e só 5% desses 20% é que vai desenvolver sintomas mais graves. Eduardo, não esqueci da sua pergunta. Sim, os profissionais da saúde estão sendo testados mensalmente, tá? Então, todos os meses ou toda vez que um profissional da saúde apresenta sintomas, ele é testado no próprio hospital que ele trabalha. Isso, hospital público e privado? Oi? Hospital público e privado? Sim. Na verdade, no público está sendo até mais, porque no público eles estão começando a testar a cada 15 dias. Tá. Ó, e de tudo que você falou aí, me lembrou uma pergunta que me mandaram hoje à tarde e me mandaram uma pergunta agora aqui pelo WhatsApp, que é, qual é o número? Qual é o número? Hoje a gente está com... Quantos casos a gente está confirmados de pessoas infectadas no Brasil? Não faço a menor ideia, porque eu não tenho televisão faz uns 3 dias. Eu não lembro exatamente o número, eu sei que tem 50 mil mortes, enfim, mas eu acho que estava 800 mil. Bom, enfim, não lembro do número. Gente, é o que eu falei, não adianta olhar para esse número, porque esse número vai chegar em 100% da população do Brasil, que eu nem sei quantas pessoas são, mas é um montão. E não é um número
não é um número verídico, né? O que se fala hoje, né? A gente fala Tem lamentavelmente das como. mortes, lamentavelmente, mas pode ser que seja muito mais, né? Não, com certeza você não tem como, né? Aquilo que eu falei para você, 80% das pessoas que serão infectadas nem sintoma vai apresentar, então não vai testar, né? Então, pessoas infectadas, em número de casos no Brasil pode ser muito mais do que está sendo divulgado e, sinceramente, não faz muita diferença. O que faz diferença é... Só um pouquinho. O que faz diferença é a quantidade de óbitos por dia, não é no total. Por que a Boa. gente fala que não olha para o total? Porque o total só vai aumentar. Assim, o total de casos, o total de mortes aumentou. Sim, claro, não tem como diminuir. Não tem como você morrer, né? Não dá. Tudo isso que você falou faz todo sentido. E é muito legal isso do tipo, não fico olhando para quantas pessoas estão infectadas, porque infectado vai ser todo mundo. Então a gente já sabe disso, né? A Denise fez uma pergunta aqui, deixa eu ver se foi ela mesma. Foi a Denise perguntou se você acha que já atingiu 50% da população. Não, não chegou nem perto. Ainda não, né? Cientificamente falando, como é que eu vou explicar? Essa onda que está rolando agora, né? Essa quantidade de casos e óbitos diários que está rolando agora, nesses últimos dias, deve durar por mais ou menos 1 ou 2 meses. Tá. Para Então, começar assim... a diminuir isso? Oi? Para começar a diminuir esses números diários? Isso. Porque, assim, se a gente achatou a curva, né? O que a gente esperava que acontecesse em 2 semanas, vai acontecer em 3, 4 meses. Entendeu? Para mais. Faz Então, sentido. é por isso que a gente já está considerando isso. Então, mas não chegou nem perto de 50% da população. Isso vai demorar mais ou menos mais um mês aí, eu acho, para chegar em 50, eu acho. Não tenho nem como te dizer isso exatamente. Só a gente vê o número de municípios do Brasil que foram atingidos, né? É simples. Já tá em todos. Foi de São Paulo? Não, agora eu fiquei na dúvida. Eu lembro que eu vi lá 2 gráficos esses dias que estava mostrando lá que 100% de municípios tinha sido atingido, mas tinha sido atingido. Agora eu não lembro se é do Brasil ou se é só de São Paulo. Eu acho que é só de São Paulo. Tá. Pode ser. O que eu vi hoje estava mostrando só São Paulo, Minas, Rio. São Paulo, Minas e Espírito Santo estava mostrando a região sudeste que eu vi. Mas mesmo assim, São Paulo não tinha 100% dos municípios, não. Mas essa informação que se traz, assim, repito, ela é muito legal. Da gente não se preocupar com o número do total e sim com o número diário. E aí vai ser um termômetro, né? Quando a gente tiver menos. Na verdade, faz todo sentido. Porque, na verdade, é o que está acontecendo em alguns países da Ásia, para eles abrirem, né, a pararem com o distanciamento. É esse número diário mesmo. Eu achei genial isso que você falou. Vamos lá. Ó. A gente está dando fogo, né? Eu falo meia hora, mas nunca dá. Já deu 50 minutos de live. Meu Deus do céu. 50. Depois eu tenho que me matar para cortar isso aqui. Mas eu tô colocando no YouTube também, que o YouTube não tem prazo, né, de tempo. Aqui o IGTV ele só deixa 15 minutos, aí tem que cortar um monte, mas no YouTube eu estou deixando inteiro lá. Vamos então indo para o encerramento, para não ficar muito tempo aqui para a galera. E se alguém tiver mais alguma pergunta que a gente passou batido, aí teve alguém, eu acho que fez pergunta que você falou que ia responder depois. Se os profissionais estão sendo testados, você já falou. Pergunta mais profissional. Não, acho que a gente respondeu tudo. Tá. A Andressa está falando sobre imunidade aqui, a nossa imunidade, que é o segredo da coisa, né? Exatamente. Eu até postei um vídeo esses dias. Não postei ainda, vou postar hoje, ainda bem que você lembrou. Eu recebi esse vídeo falando exatamente assim, a informação correta, o que vai determinar se um paciente é ou não é suscetível ao caso mais grave do Covid é a imunidade dele. Só. Entendeu? É a única coisa que vai determinar se ele vai ficar muito ruim ou não. E a nossa imunidade, ela depende de muita coisa para a gente deixar ela forte, porque seria uma pontinha, né?
Então a gente tem que cuidar dela todo dia, com o que a gente come, com o que a gente faz, com o que a gente pensa, com quanto a gente descansa, com quem a gente fala, né? Então a nossa imunidade ela depende de muita coisa. Tem gente que fala assim, aliás, aconteceu bastante, né? A pessoa ela não tinha nenhum problema de saúde, mas ela sofria de crise de ansiedade e crises do pânico e tal. A imunidade dela ruim. Então, assim, gente, a nossa cabeça muda o nosso corpo, a nossa mente molda o nosso corpo. Então, assim, para você ter uma imunidade legal, começa aqui dentro, cara. Começa com o que você alimenta lá na sua mente, com o que você alimenta a sua mente. Né? Que se você alimenta a sua mente com bons pensamentos, ela vai alimentar seu corpo com bons protetores, com bons soldados. Tá? Essa semana, acabou por coincidência ou não, eu fazia a semana inteira de lives, né? Semana inteira, assim. Então hoje eu tenho você, amanhã eu falo com a Andressa, a gente vai falar sobre relações tóxicas, depois eu faço uma live com a minha mestre Reiki, enfim, eu quero chegar na sexta-feira. Na sexta-feira eu vou conversar com a Gi, ela é instrutora de Hatha Yoga, e o que a gente vai falar é exatamente isso que você está falando. A gente vai falar sobre esse equilíbrio que existe entre o corpo físico e o corpo energético. Eu tenho uma amiga que nós fizemos uma vez um encontro, quando dava, né? Foi o último encontro presencial que eu fiz. E ela é nutricionista, inclusive colega do hospital particular que você trabalha, tá? Na mesma unidade, inclusive. Depois eu te falo. E... Oi? A Ju? Não, a Vanessa. Vanessa. Vanessa Dias. E a gente fez um encontro presencial falando sobre nutrição. E foi muito interessante porque foi uma nutricionista falar sobre nutrição energética. Legal. Que vai absolutamente em encontro com o que você está falando. Inclusive, ela explica o que a gente fala dentro de casa, o assunto que existe dentro de casa. A palavra tem tanto poder, porque tem energia, que essa energia fica impregnada na parede. Então, quando você fala para mim, faz 3 dias que eu não assisto televisão, isso é ótimo no sentido de que, se eu ligar a televisão agora, o que vai passar? Um jornal que está falando do quê? E isso fica toda a energia carregada e tudo mais. Então, não é de se estranhar uma pessoa que fisicamente tem um corpo saudável pegar uma doença dessa porque mentalmente não está cuidando dessa saúde, né? É bem interessante mesmo isso. Acho que veio mais uma pergunta aqui, mas a gente está dando nosso limite aqui de tempo. Daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Cadê? Não consigo mexer agora aqui. Peraí. Alguém fez uma pergunta. Paula, agradecendo. Foi muito bom saber os bastidores de uma forma leve. As notícias pela TV nos deixam de cabelo em pé, verdade. Já nem vejo mais. Faz bem. Não precisa. É isso aí. Cuida de você, da sua cabecinha e de todo mundo que mora contigo, que já tá top. E esse moço aqui, ó, entende pra caramba disso. Fala com ele, viu? Oi, gente, a gente vai encerrar aqui, só avisando que a Moniz perguntou se vai ficar salvo. Vai, mas não agora, né? O IGTV mudou um pouco a política, então eu não vou salvar agora, mas amanhã já vai estar disponível aí no IGTV, eu vou colocar no YouTube também para vocês compartilharem. E para a gente encerrar, Fê, deixa o seu recadinho do coração, que é aquele que todo mundo sempre espera das suas lives. Agora é com você, minha terapeuta. Ai, gente, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, a situação de 90 dias para cá, ela só aumentou na quantidade, mas no peso, na conduta, no que você tem que fazer para ficar bem, continua tudo a mesma coisa, com acho que uma mudança. Cuidado com o brigadeiro, gorda, minha Nossa Senhora. Ai. Brigadeiro, gente, olha. Toma essa bochecha. Vai ser divertidíssimo, tá, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao coronavírus, como que você pode se cuidar melhor, o que está acontecendo no hospital, fala comigo, manda para mim, tá? O meu Insta tá ali, ó, fezinha.coelho. Pode me chamar que a gente bate um papo, você esclarece, tá bom?
Gente, essa mulher não, amor. Fala a verdade. Fala a verdade. Espero que na próxima live que nós vamos com certeza fazer sobre o assunto, a gente pode fazer outras de outros assuntos também, pelo amor de Deus, parar de falar só de tá louco. Mas aí, quem sabe daqui a 90 dias a gente tenha outras informações mais leves já é. Outras informações mais esclarecedoras já temos. Ah, não importa, quero falar com você de novo. Só melhores notícias. Vamos agora, então, combinar que a gente vai fazer uma live só para falar sobre como engordar na quarentena. Olha, entendo um pouco do assunto, mas a minha gata entende mais. Peraí, olha isso. Olha essa menina. Ai, meu Deus do céu. Eles entendem muito bem de engordar aí, ó. É quarentena, gente. Tá difícil, né? Nossa, nem me fala. Eu cheguei no ponto de entrar com uma aposta com meu sogro pra gente emagrecer, pra você ter uma ideia como tá a situação. Então agora, como tá valendo dinheiro, eu vou levar a sério esse negócio. Dependendo do que estiver valendo. Vamos fazer uma live aí de emagrecimento também. Antes que nos deem aqui o bang, o corte, um beijo para você, gratidão, gratidão eterna por mais uma vez você estar aqui comigo, gratidão pelas que a gente tem nos bastidores e, enfim, quando a live estiver disponível, eu mando para você compartilhar com a galera também. Olha, Monique, deu uma ótima ideia. Eu vou passar para vocês alguns exercícios, tanto respiratórios quanto motores, para vocês se cuidarem em casa. Ó. Boa! E a receita do brigadeiro também. Tá. Beijo. Da coisa certa aí, ó. Beijo, gente, para vocês. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Amanhã a gente tem uma live com a Andressa. A gente vai falar sobre relações tóxicas. Espero vocês. Tchau. Beijo. Tchau.